Boa noite, irmãos. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá para a nossa instrução especial de domingo aqui do nosso grupo laico, nosso grupo do Telegram. Bem? Bom, hoje vamos falar de como que funciona as equipes de resgate no umbral ou nos vales infernais. Como é que funciona as equipes, né, que vão lá resgatar almas que podem ser resgatadas, né, e que estão lá precisando de ajuda e podem receber essa ajuda. Muitos de vocês, né, já devem ter visto falar de incontáveis histórias, contos sobre o astral, e tem sempre amparadores, equipes de amparo, equipes de socorristas, tá bem? E a gente vai entender como que funciona uma dessas equipes, tá bom? Me desculpa se eu ficar tossindo muito no vídeo, que eu peguei uma gripezinha, agora está começando a sarar, agora estou tossindo e espirrando o tempo todo, tá bem? Eu tenho muita propriedade para falar disso aqui, eu estava até conversando com os irmãos aqui agora, antes de abrir a sala, eu tenho muita propriedade para falar de equipe de amparo, de amparadores e resgatistas que vão buscar alma lá no umbral, porque eu já fiz parte de uma equipe da Irmandade, tá bom? Eu estou com o caderno aqui, só que para vocês saberem, vou mostrar aqui, eu até mostrei para os irmãos, as anotações são só os tópicos aqui que eu vou falar, não tem roteiro, não tem nada disso não, isso aqui é coisa da minha vivência. Anotei uns tópicos aqui, e depois eu fiz até um esqueminha, porque tem uma formação aqui, ó, vocês não estão conseguindo enxergar nada direito, mas depois eu vou tirar uma foto bacana para vocês e mostrar, porque tem até uma formação que a equipe ela mantém para conseguir funcionar o procedimento direito, tá bom? E por que eu tenho propriedade com isso? Porque eu trabalhei 6 anos, tá, numa equipe de amparadores da Irmandade, ou seja, eu tinha vários dias da semana que eu tinha que sair em projeção astral para ir fazer esse trabalho. Eu não podia fazer mais nada na minha projeção astral. Era só dedicado a isso, tá? Teve vez de ser 3 vezes, teve época de ser 3 vezes por semana, época de ser 4 vezes por semana, 5 vezes por semana, tá bom? Então, dava muito trabalho, viu? Dá muito trabalho. Isso aqui tem uma preparação danada, tá bom? Eu vou contar um pouco para vocês da preparação também. Vou contar da estrutura da equipe, na onde que são as regiões que tem resgate, porque quando a gente fala de umbral, quem me conhece, quem já acompanha meus ensinamentos, sabe como que é o umbral, que eu já descrevi ele, os 4 vales infernais, o epicentro. Aí tem uma zona em volta dele, que a gente chama de zona externa do umbral, que é uma zona, digamos assim, mais suave, não é tão densa, pesada, tá bom? E tem também a zona que circunda a Terra, a zona, a intersecção Terra astral, tá bom? Eu confundo com zona que circunda a Terra, que é a zona dos mestres, tá bom? A zona dos 360 líderes. Então a gente vai falar sobre isso e eu vou contar também alguns dos resgates meus. Vou lembrar um pouco do resgate do Zigair, porque o resgate do Zigair eu já fiz uns relatos dele, mas talvez tenha alguém novo aí que não viu. Vou falar um pouco da história do Zigair, porque a história do Zigair é uma das mais impressionantes que tem, tá? É uma história que impressiona grandes mestres antigos ali da Irmandade. Como que ele conseguiu esse feito que nunca foi visto, não tem nenhum registro de que isso já aconteceu. Ele é o primeiro e único caso que a gente viu de acontecer isso na Irmandade, tá bom? Então vamos lá que eu quero explicar para vocês um pouco disso, ver como é essa dinâmica, tem coisa bastante interessante, tá bom? Vamos começar lá naquele esqueminha que eu acabei de mostrar, que é da formação da equipe. A equipe ela é composta de 5 mestres amparadores. 5 mestres amparadores. Para vocês terem um pouquinho da noção do desenho, eu vou desenhar na imaginação de vocês aqui. Vamos imaginar que aqui tem uma bolinha aqui é um mestre amparador aqui tem outra, aqui embaixo outra, como se fossem os cantos, entendeu? Os quadrados aqui, ó. Imagina fazendo um quadrado aqui. E aqui no meio, como se ele fosse aqui, ó, bem no meu coração aqui, outro, entendeu? Então, você tem 2 de frente, 1 no centro e 2 na retaguarda. 2 na vanguarda, 1 no centro e 2 na retaguarda, tá bom? Mas
Isso são 5 mestres amparadores, são da equipe treinada amparadores. Mas nas equipes de amparadores tem uma coisa que vai chamar a atenção de vocês. Toda equipe de resgate amparador tem essa formação, tá? Não era só a minha, não. Todas lá, e tem centenas, viu? Na verdade, tem muitas. E eu fazia parte de uma delas, tá bom? Eu já tive nas 3 funções. Aí, sabe, as 2 bolinhas da frente, daqui, elas têm uma função que são os protetores, tá bom? São os protetores. O que é os protetores? Os protetores vão manter essa equipe protegida numa doma, como se fosse uma bolha energética, tá bom? Vai ser protegido. E é ele que vai abrir o acesso. Porque quando você chegou lá no lugar de fazer o resgate, aí você tem que abrir o acesso, você tem que sair lá de fora, aí ele vai estender um pouquinho a bolha, mas a bolha vai ficar um pouquinho aberta, mas ele pode deixar as energias entrar. Então você vai ter que sair, ir lá até a alma que você vai resgatar, fazer um acesso a ela, voltar para a bolha, para depois trazer ela e levar para onde você deve levar ela, tá bom? A gente tem que estar protegido dessa bolha, por quê? Protegido das influências negativas externas e de algumas almas atacantes, tá? Tem alma que ataca. Então, tem almas ali perversas que, quando você vai resgatar uma alma, elas não gostam nem um pouco, porque elas querem que todo mundo sofrendo, elas querem que todo mundo continue sofrendo. Aí ela vê que alguém vai ser resgatado pelos amparadores, elas xingam os amparadores, elas jogam coisas, tá? Coisas com ectoplasma, e jogam energia ruim, jogam bolas de lama que tem lá, que são uma energia bem densa, tá? O astral tem isso também, que é uma energia bem densa, e eles jogam em você, eles tentam te atacar de todo jeito, tá bom? Então, esses 2 protetores que ficam na frente, eles vão fazer a contenção, tá? Esses protetores, eles usam armas mágicas. Muitas vezes eles usam a espada flamejante, da nossa tradição é a cimitarra flamejante, tá? E animais de poder. Quando necessário, quando a gente vai num lugar, digamos assim, mais difícil, ele já leva o animal de poder junto. Aí fica o animal de poder de cá, o animal de poder de cá. Tá bom? Que vão fazer as proteções também. Quando não é necessário, não leva. Mas se for preciso, o protetor lhe abre um portal, o animal de poder é solicitado e ele vem para fazer a proteção. Tá bom? Então, geralmente, o animal de poder ele é usado em caso mais extremo, onde tem várias multidões, principalmente, porque eles usam a espada flamejante e soltam o animal de poder para cima. O animal de poder, ele intimida, viu? Porque ele vai para cima, ele é treinado para isso, ele é treinado para ir para cima. Então é como se fosse, sei lá, um pitbull bravo soltasse para cima da multidão, tá bom? O animal de poder tem mais ou menos isso. Então, esses 2 amparadores da linha de frente são os 2 protetores. Eles são responsáveis por manter a bolha, por manter a proteção, por abrir a porta da proteção, para a gente fazer todo o resgate e ninguém conseguir influenciar a gente. Talvez não consiga influenciar diretamente a nossa equipe, mas tem 2 aspectos interessantes que é o que pode influenciar, tá bom? Eu vou chegar neles ainda, que é a parte que vocês vão achar interessante. Aqui no meio, lembra que eu falei que no meio aqui no meu coração? O do meio, ele é o líder da equipe, tá bom? O líder da equipe. Ele tá... Por que ele fica no meio? Porque ele consegue ver o que está acontecendo atrás e ver o que está acontecendo na frente. E também ele tem um mapa da jornada inteira, ele sabe exatamente onde tem que ir, ele está com a energia conectada naquela alma que vai ser resgatada, tá? Nenhuma alma é resgatada pelo bel prazer dos amparadores. Ela é resgatada quando ela tem permissão. Ou seja, para que fique mais fácil para vocês, a alma está lá sofrendo, e ela, não vou falar só arrependimento, porque arrependimento faz parte, mas não é só isso que faz uma alma ter a chance, não. É ela se transformar lá dentro. Ou seja, ela está no inferno, e mesmo assim ela se livra do inferno que há nela. Aí ela se torna incompatível com o inferno, porque ela já se livrou daquela natureza, digamos assim, densa dela. Aí ela brilha como se fosse uma grande luz que brilha, vai até nas equipes, tem outra equipe que é diferente, a equipe de rastreamento, lá na colônia, tá? Ela que vai rastrear e vai determinar quem pode ser resgatado. Aí ele vai falar pra gente, vai passar pra gente, vai passar a situação toda, ó. O fulano vai ser resgatado, tá lá
está em tal vale umbralino, ali assim assado, o que tem perto, ele mostra no mapa, lá na Irmandade tem os mapas da região umbralina, tá? Mapa detalhado. Você sabe região por região, cada situação que tem. Então, você estuda o mapa, estuda tudo ali e vai para buscar essa alma. Então, o líder está sabendo de tudo isso, ele está acompanhando tudo isso. Então, ele está conectado com essa equipe lá em cima também, do rastreamento, porque a alma pode deslocar, mudar de lugar, e você precisa achar ela. Então, você tem que estar conectado com o rastreamento. E o líder vai fazer tudo isso, manter o eixo, manter toda a função da equipe de amparadores, tá bem? Agora, atrás, ali na vanguarda, vamos lá. Atrás, ali na vanguarda, irmãos, vão ter ali o que a gente chama de controladores de projetores. Agora, aqui que é a coisa que está engraçada, né? Então, tem dois ali. Cada controlador de projetor vai levar e controlar um projetor astral, ou seja, uma pessoa encarnada que a alma dela está ali. E vou falar para vocês o mais interessante, a maioria dessas almas encarnadas, que aí vai ficar uma de cá, entendeu? E uma de cá. Aí vai ter uma bolinha aqui que é um amparador de cá, outro amparador de cá, que é os controladores de projetor, tá? Aí do lado deles, do lado de cada um deles, tem um projetor astral. O mais interessante disso é que a maioria desses projetores astrais, eles nem sabem que está lá, tá bom? Ou seja, eles são inconscientes. Não precisa ser um projetor. Fala assim, não, o cara faz projeção astral, ele é bom. Ele vai. Não precisa ser assim, tá? Muitas vezes a pessoa, ela é convocada sem ela saber. Vocês já viram alguém falar assim, quando você quer fazer parte de equipe de amparo, pede aos mentores para eles te levar? Você já deve ter ouvido falar isso. É exatamente isso que acontece. Quando você solicita, quando você permite, você dá essa permissão, você não vai lembrar, não, tá? Raras vezes que você vai lembrar. Mas você deu essa permissão, você vai participar, sim, você vai ser convocado quando necessário, tá? Por que quando necessário? Porque cada equipe convoca 4, tá? Convoca 4. 2 ativo e 2 reserva. Por quê? Porque às vezes acontece de um projetor acordar no meio da noite, ou aconteceu um susto lá, levou um susto, e ele acordar no corpo, então ele desaparece, aí você tem um protetor backup, o projetor reserva, tá bom? Essas pessoas, elas escolhem, elas sim oferecem, mas elas não escolhem cada missão como que funciona. Existe um benefício muito grande para essas almas, que geralmente não são almas muito evoluídas, que não têm grandes conhecimentos, não têm grandes capacidades, mas elas têm o privilégio de participar disso e adquirir um bom karma, porque elas também estão trabalhando em prol de ajudar as pessoas. Por mais que ela não saiba o que ela está fazendo, ela não lembra o que ela está fazendo, ela está sendo útil, sim, e ela está conquistando um bom karma, tá bem? Então, tem que ir esses 2 projetores. Aí você vai perguntar, mas para que esses 2 projetores? Irmãos, quando a gente está falando de mestres amparadores, a gente está falando de pessoas, de almas, né, espíritos, né, que têm um nível de vibração elevada. Esse nível de vibração elevada não permite que você vá em esferas inferiores, esferas densas, ou seja, não é da sua ressonância energética, tá bom? Então não tem como você entrar lá. O que acontece quando um amparador vai para uma zona umbralina sem se preparar? Então, não acontece nada, ele chega lá e nem vê a zona umbralina. Ou ele vê, ele tem a capacidade de ver quando ele está mais elevado, mas a zona umbralina nenhuma vê ele não consegue interagir com aquela frequência dimensional. É como se ele não estivesse lá. E como você vai resgatar uma alma que está lá se você não consegue interagir com ela, não consegue nem te ver, nem te escutar? Não tem jeito, tá? Então, você precisa de 2 projetores astrais comuns. Por isso que eu falei que não são projetores bons, são pessoas comuns, que talvez não sabem nem fazer a projeção. Por quê? Porque são pessoas que, por ordem natural, estão em energias mais densas. E como elas estão mais densas, os protetores, os controladores vão usar essa energia para densificar um pouco essa bolha
que os protetores criaram, entendeu? Os protetores criam a bolha, então esses controladores do projetor vão utilizar a energia do projetor, principalmente de cada lado, porque ele vai fazer um vórtice de energia nos dois lados, entendeu? Faz um redemoinho para cá e outro redemoinho assim, e tudo isso convergendo no líder. O líder também vai ajudar com a própria energia dele, exteriorizando a energia leve, para poder densificar a equipe o suficiente para poder interagir com a esfera umbralina desejada, tá bom? Então, a gente vai usar a energia desses projetores para fazer esse tipo de intervenção, de amparo e resgate, tá bom? Mas por que esses projetores não lembram? Esses projetores não lembram, irmão, porque ir no umbral e nos vales infernais não é igual assistir um filme, é ir no inferno, entendeu? É ir literalmente no inferno. Então, esses projetores, se eles forem lá só por ir assim, eles podem levar um choque de realidade muito grande, assustar, dar crise de pânico, desespero, medo, qualquer tipo de reação. A gente chama de abreação, tá? É uma reação indesejada. Aí a equipe não pode contar, não pode se dar ao luxo de levar o projetor e ele ter uma abreação lá. Aí, o que acontece? Se ele tiver uma abreação lá, entrar numa crise de pânico, você pode perder ele. O que acontece perder ele? Ele pode ficar denso ao nível de ficar umbralino e ele fica lá. Fica denso demais, você já não consegue pegar ele. Não é que ele fica lá para sempre, mas ele vai passar uma noite inteira de pesadelo lá no Vale Umbralino, tá bom? Depois, na hora que ele acordar, ele volta pro corpo, mas sabe quando você volta arrebentado, cansado, parece que foi atropelado por um caminhão? É assim que o projetor volta. Então, a gente não pode correr o risco de acontecer isso. Ou dele assustar também e acordar no corpo, simplesmente desaparecer. Tá do seu lado aqui, nem sumiu. Voltou pro corpo, entendeu? Então, aí você perdeu aquele vórtice de energia densificante que você tinha, que você precisa. Então, para não acontecer isso, o controlador do projetor, ele vai usar uma técnica que a gente chama de efeito borboletas, tá? Efeito borboletas. E é por isso que as pessoas não lembram que elas fizeram resgate. O que acontece com o projetor desse efeito borboleta? Geralmente ele vai ter um sonho bonito. Ele nem sabe onde está, tá lá sonhando bonito. Como se ele estivesse meio que chapadão, tá? Então ele tá lá chapadão na dele, tá se divertindo ali num sonho bonito, agradável, tudo lindo, não consegue enxergar nada em volta dele, ele só tá vendo aquela realidade construída pelo controlador do projetor, tá bom? Então, aí, o que acontece? A gente não precisa dele ativo durante o processo de amparo, porque quem vai fazer o amparo é o líder. Então, ele precisa da energia dele para densificar ele, tem que ser energia do projetor, porque o projetor está encarnado, ele tem os 4 elementos, coisa que os amparadores espirituais, que são só espirituais, não têm. Às vezes, dentro desses amparadores, tem um encarnado, que é o meu caso, por exemplo, mas nem toda equipe tem, tá? Nem toda equipe tem um encarnado, mas mesmo o encarnado ali, ele precisa dos outros projetores. Então, eles vão ficar controlados no efeito borboleta e esses 2 controladores de projetor eles vão ficar concentrados só nisso, manter os projetores no efeito borboleta, manter a energia girando o vórtex, enquanto os protetores vão manter a bolha, vai manter tudo. Esse é o trabalho deles. Aí chegou lá, bom, beleza, descemos nessa formação, tudo bonitinho, certinho, chegamos lá onde a gente precisa ir. Aí os dois protetores vão dar uma distanciada, vão abrir uma porta para mim dentro da bolha, eu vou sair da bolha, tá? Eu vou ficar meio em estado de não tão vulnerabilidade, porque estão ali com a energia conectada em mim. Mas eu vou ser o cara que vou receber a energia desses projetores, entendeu? Esses 2 projetores vão mandar energia, vai ser canalizada para mim, minha alma vai baixar de frequência lá embaixo, tá? Ou seja, enquanto eu estou com a frequência baixa, eu perco a maioria das minhas capacidades espirituais que eu tenho lá no astral. Porque o que faz ter essa capacidade é uma energia elevada, então você vai ter energia densa. Então, eu vou chegar ali, lógico, pertinho da bolha, né? Qualquer coisa
eles conseguem me trazer de volta rapidinho. E e aí a pessoa a ser amparada, ela não vê a equipe inteira, tá? Ela vai ver só eu. Porque eu que estou com a energia densa, eu fui densificado ao ponto dela conseguir me ver. E ela vai ver mesmo assim, ela vai ver uma luz. Você vai ver muitos relatos falando, não, o cara viu uma luz, viu um cara, ou veio dois. Em alguns casos vai dois, tá? Ele consegue ver dois. Geralmente é um dos protetores que vai e entra ali para fazer uma conexão especial, ou leva uma alma necessária para o aporte psicológico daquilo que vai ser resgatado. Tá? Mas na maioria dos casos era só eu ali que descia e ia falar com ele. Então ele vê o ser vivo da luz, vê só aquele ser, e ele fala, nossa, vocês vieram me resgatar. Tem uns que até perguntam, achei que viriam muitos. Aí a gente fala, não, nós somos em muitos, mas o que você precisa ver é só eu no momento. Aí a gente conversa, explica para ele a situação, vai conversando, e nisso que a gente está conversando, os protetores estão fazendo um trabalho nele de usar a minha energia sutil para deixar ele mais sutil, entendeu? Porque ele está denso no nível bralino, embora ele já está expandindo, né? Ele já está com aquela luz dentro dele. Então ele vai usar a energia do líder para deixar ele mais elevado energeticamente. Uma vez ele fica mais elevado energeticamente, aí a gente consegue pegar ele pela mão, puxar ele para o centro do núcleo, tá? Muitas vezes, na hora que entra no centro do núcleo, aí eles conseguem ver, às vezes, nem sempre, tá? Mas tem vezes que ele consegue ver. Aí, uma vez que entramos no centro do núcleo, vai começar a tirar aquela energia densa de mim, mas não muito. Vai manter um pouquinho para me continuar visível para ele. E aí a gente vai fazer o processo de volta para o lugar demarcado, tá bom? No caso da nossa colônia, a gente não leva almas resgatadas dos vales infernais para lá. A gente entrega para outras colônias da segunda dimensão boa astral, tá? Eu não sei se você já viu esse conteúdo, mas eu divido, o astral tem 7 dimensões. Eu divido em 3 negativa, 3 positiva e uma já está não forma de transição para o mental, tá bom? Então, uma umbralina, a primeira umbralina é a mais densa, a primeira é a do epicentro dos vales infernais, a segunda é dos 4 vales infernais, a terceira é aonde tem esse resgate, que é uma dimensão próximo já da transição para as esferas boas, tá? Aí na boa vai ser uma a mais simples, que ainda está próximo do nível terreno, 2 mais elevado, 3 muito elevado. 3 é a nossa colônia. 2 fica as colônias que a gente manda para resgate. Eu não quero entrar no nome de religiões, mas tem muitas religiões aí boas que ajudam as pessoas, estão na camada 2, tá? A gente entrega para eles. Eles que vão fazer o serviço de ajudar terminar o amparo. A gente faz a missão de resgate, tá bem? Aí o cuidado, o tratamento, eles que fazem lá, tá bom? Tem muitas irmandades religiosas que são essenciais para ajudar a gente nesses processos de resgate de alma. E nós ajudamos eles, tá? Porque muitas vezes eles não podem ir lá e resgatar tal como a gente vai. Porque tem desafios que é melhor eles não passar. A gente consegue passar com o melhor, tá? Então a nossa dimensão fica, a nossa colônia fica na terceira, a gente não recebe assim, tá bom? Tem casos diferentes. Então, essa é a estrutura de uma equipe de amparo. E a gente resgata nessa terceira frequência umbralina, tá? Sempre imagina assim, eu gosto de imaginar assim, igual eu faço para os meus próprios estudos. Divide ao meio, o lado esquerdo, a dimensão 1, onde está mais longe, densa, a 2 é no meio densa, a 3 já está vindo para o meu nível aqui, ou seja, o nível da Terra, então ela já não é tão pesada, mas também não é tão boa. Aí já tem a dimensão 0, que é a nossa, e a interseção da Terra astral. Aí depois começa para a direita, a dimensão das colônias, boa. 2, dimensão da colônia muito boa, melhor ainda. 3, muito, muito boa. E a quarta já seria a transição da não forma para o plano mental superior. E aí vai, tá bem? Então, exatamente essa estrutura. E aqui na 3 umbralina, onde acontecem os resgates das colônias, tá bom? Que eu já falei para onde vão são as almas, para onde vai. Então, eu vou contar um pouco dos relatos, tá bem? A maioria das vezes que a gente vai lá, a gente sempre tem algum tipo de problema, tá, irmão?
a maioria das vezes sempre tem algum problema. As almas lá ficam muito revoltadas. E principalmente que eles não enxergam a equipe, tem hora que eles acham que é um amparador sozinho, que eles vão dar conta. Tá? Não dá conta. Agora eu vou contar esse relato do Zigair aí, como é que funcionou. A equipe lá, que eu te falei de rastreadores, em determinada ocasião, eles começaram a receber a luz de uma alma que podia ser resgatada, tá? Então fizeram um planejamento para chamar a equipe, e eu estava nessa equipe, estava liderando a equipe nessa época. Então chamaram várias equipes, inclusive estava eu, vários líderes, né? Os líderes de equipe que vai para essa reunião de planejamento. Então tinha vários líderes de equipe lá, e a gente estava conversando com esse rastreador e falou que estava tendo um caso incomum, bem atípico, que carecia investigação primeiro, que eles não estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo, tá bem? Eles não estavam nem eles estavam entendendo. Aí o que a gente foi ver? Eles tinham rastreado, a gente pegou as cartas, os mapas da região Bralina, e os rastreadores apontaram que ele estava na dimensão 2. Na dimensão 2 umbralina, aquela que não tem resgate. Lá não tem, na 1 não tem resgate, na 2 não tem resgate, é só na 3, tá bom? Ele estava na dimensão 2. Dentro dessa dimensão tem vários níveis, porque você imagina como se fosse uma faixa para lá, uma faixa no meio, outra faixa aqui. Dentro dessa uma faixa, você pode dividir ela em 5, 6 faixinhas pequenas, porque tem uma mais perto de onde está muito ruim, e uma mais perto de onde está melhorando, né? Então, se está mais para lá, está ruim, se está para cá, está melhor. Então, dentro dessa faixa 2, dessas subdivisões da faixa, ele estava quase perto da outra ruim, tá? Então, o mapa falou, não, mas não tem como. Nunca existiu um caso de ter uma alma brilhando para ser resgatada numa frequência tão ruim dessa. Tem alguma coisa errada aí. E tem alguma interferência, né? A gente pensou que era alguma interferência, talvez uma magia, talvez alguma coisa, alguma interferência na energia que fez os rastreadores se confundir. Aí eles mesmos concordaram que poderia ser uma interferência. Então eles falaram, a gente vai precisar de uma equipe investigativa. Aí a minha era de amparo. Aí mandaram outra equipe investigativa, que a investigativa geralmente é 2 meses só. No caso desses, eles não precisam de uma equipe grande, porque eles não vão interagir com lá. Eles vão lá e só vai olhar. Então não tem problema se eles estiverem invisível para todo mundo. Ele só está indo lá para investigar. Então foi essa equipe investigativa e ela constatou que realmente existia uma alma para ser resgatada lá na dimensão 2, na frequência 2 umbralina, bem próxima da camada da frequência 1, do epicentro, onde é o inferno mesmo, tá? Onde ficam os Daimons. Então, falou dessa questão, a gente foi analisar e ponderar, a gente falou, mas não tem como, né? Nunca vimos uma alma ser resgatada numa camada dessa, no nível igual a este. E, ok, fomos determinados para ir, minha equipe foi selecionada, preparamos, nos organizamos, só que para essa incursão, a gente teve que levar 2 projetores a mais, tá? Lembra que eu falei que é 2 ativos e 2 de reserva? Dessa vez a gente levou 4 ativos e deixou 4 de reserva, tá bom? Quando a gente foi chegando lá, a gente começou, vale profundo, a gente não adentra nesses vales profundos, é muito raro. Eu mesmo fui lá nesses vales mais profundos umas 2 ou 3 vezes, não, umas 3 ou 4 vezes, tá? 3 ou 4, porque tem que contar essa. Então, não é uma coisa que a gente está acostumado aí nessas vales profundas demais. A gente tem que densificar muita energia, faz um preparo extenuante, cansativo, é ruim de estar lá, você não quer estar lá, que o lugar é infernal, é um inferno. Então a gente foi com 4 amparadores. Chegando lá, antes da gente chegar nessas esferas, a energia baixou tanto, a densidade foi tanto, que o próprio efeito borboletas, né, que os controladores de projetor usam, começou a falhar e alguns dos projetores começou a ver a cena do nosso entorno, a cena terrível daquele ambiente. A cena terrível daquele ambiente, tá bom? Aí o que aconteceu? Já perdemos um projetor de cá, aí foi andando, não, vamos segurar as pontas com 3 a gente segura, então vamos avançar,
de repente já perdemos outro projetor. Aí a gente usa uma técnica para recrutar os que estavam lá de fora, né? Mas essa recrutada não é boa. É bom você levando eles, que eles vai, tipo assim, aclimatizando. Agora, quando você puxa de uma vez, é meio abrupto, pode quebrar o efeito borboletas na hora, tá? E foi o que aconteceu. Já puxamos dois, um já quebrou o efeito borboleta, já teve que puxar mais outro, a gente conseguiu segurar um pouco e a gente conseguiu, com bastante trabalho desses dois controladores, a gente conseguiu chegar lá embaixo e a gente viu uma região de caverna, né? O céu lá é um céu bem escuro, não tem nenhuma fonte de luz, tá, nessa região, totalmente escuro, e a gente viu algumas cavernas, tá? Várias almas, né? Lá nessa caverna, lá era o Vale do Suicida, tá? Vale pesadíssimo. Vale do Suicida, uma caverna que o cara tava sem cabeça, assim, ó, segurando, com a cabeça pendurada, assim, ó, cortada, só no pendura, assim, ó, caída. Outro com o cara segurando a cabeça, assim, ó, nos braços. Cenas esquisitas, irmão. Uns que já vira bicho, todo corcunda, corcova gigante, a pele toda preta, esquisita. A pele, não é nem aquilo que eu tô falando, não. Pele esquisita mesmo, parecendo decomposição, tá? Cabeludo, coisa mais esquisita. Então, como a gente foi adentrando aqui, procurando a nossa alma, porque ali a conexão com a equipe de rastreadores já tava meio comprometida, tá bem? Então a gente já tinha que, a gente estava por conta, mais ou menos. Então a gente foi e começou a sentir as energias que vinha de uma determinada caverna. Quando a gente foi se aproximando, só de passar nisso, essas almas viu essa que eu falei sem cabeça, segurando a cabeça pendurada e várias outras, começaram a gritar. Eles não viam a gente, não, mas eles sentiam alguma coisa, tá? E eles começavam a gritar desesperadamente, me ajuda, me salva, me tira daqui. E começou aquela gritalhada, aí a gente perdeu o outro projetor que estava aqui na frente. Ele começou a ver, começou a entrar em choque e sumiu, desapareceu. Aí a gente ficou com três. A gente tinha mais um de backup, só que a gente pensou, não vamos puxar ele agora não, que é perigoso ele dá uma reação que ainda assusta até os outros, tá bom? Então a gente foi adentrando com ele. Chegou lá, começamos a usar a energia tudo para me densificar, e eu fui densificando, e eu já estava na caverna e olhando e não via onde que estava, né? Desculpa lá também. Agora a gente vê com a alma lá, mas a densidade começa a atrapalhar até a visão lá do astral, tá bom? E não acha esse cara, irmão? De repente passou um vulto preto só. Eu só consegui ver o tamanho do cabelo. Sinceramente, isso aqui de cabelo, um vulto preto. Uma vez, assim, que eu nem vi o que era direito, aquele vulto sinistro, cabeludo. No que passou esse vulto, um dos projetores sumiu, a gente ficou só com mais dois. Aí falou, agora a situação tá feia, né? Aí os protetores, né, os protetores que tomam conta disso, falou que era melhor abortar. Vamos abortar a missão, vamos voltar, vamos deixar isso. Eu falei, não, calma aí, vamos tentar só mais um pouquinho. Se a gente perder outro projetor, a gente aborta a missão imediatamente e vai embora. Vamos insistir um pouquinho. E a gente falou, vamos pro lado daquele vulto, né? Que o vulto passou aqui, vamos pro lado daquele vulto. No que a gente chegou lá na frente, irmão, esse vulto parecia uma ratazana. Coisa mais sinistra. Uma ratazana grande. Grande. Você pensa uma ratazana de quase 2 metros, tamanho de um ser humano. Uma corcova nas costas, uma ratazana deformada com corcova. No lugar estavam umas peladas feias. E esse bicho acuou lá e rosnava, irmão, que aquilo chega até a arrepiar só de pensar. Eu vou te falar a verdade para vocês, irmão. Até eu, como amparador naquela época, eu fiquei com medo daquilo na hora que eu vi aquilo. Eu falei, a gente tá aqui, a gente não pode largar isso, a gente tem que ver o que era isso. Na hora, eu pensei que aquilo era uma alma querendo, sei lá, atrapalhar a gente, atacar a gente. Você lembra que eu falei, tem almas lá que atacam. Eu pensei, então essa alma aqui, ela vai atacar a gente, né? Pode ficar, a equipe os protetores pode ficar esperto. Aí quando pensa que não, essa ratazana sentou toda encurvilhada assim, isso aqui não dá nem pra ver, não, ela sentava encurvilhada, aquilo ficava um caroço gigante para cima das costas. Ela sentou toda encurvilhada, com as partes peladas, as partes cabeludas, a cara deformada, decomposição.
o posto em decomposição, várias partes em decomposição, e ela sentou, por incrível que pareça, por incrível que pareça, essa é a parte mais que me impressiona também nessa experiência. A ratazana lá, ela sentou e olhou bem na minha direção, olhou na minha cara, no meu olho, e eu ainda não tinha saído da bolha para ela poder me enxergar. E era uma situação que eu até estava na dúvida se ela ia conseguir me enxergar, mesmo na hora que eu saísse. Ela olhou no rumo da minha cara, no rumo do meu olho, e falou, eu sabia que vocês iam vir. Eu sabia que um dia vocês iam vir me resgatar. Só de falar isso eu arrepio. Esse aí, quando eu olhei, eu falei, nossa, é esse aqui que a gente veio resgatar. Olha a situação que essa alma tá. Situação lamentável, deplorável, monstrificado. Não tinha nenhum aspecto humano. Não parecia humano em nada. E sentado daquele jeito todo feio, encostado nas pedras. Então, na hora que falou isso, eu fui descendo, né? Saindo da proteção. O que saiu da proteção foi abrindo. E na hora que eu fui abrindo a proteção, ainda não estava visível. E eles densificaram. A gente tinha perdido muitos projetores. A gente estava só com 2. Não podia ter perdido de 4. Então, eles usando a energia ao máximo possível, e eu comecei, assim, ó, ficar um pouquinho visível, um vultinho de luz branca só, tá? Uma luzinha branca que ficou na frente dele, não conseguiu ver depois de muito tempo lá na própria Irmandade, tá bem? Aí, o que aconteceu nesse momento? Ele sentiu aquela claridade, uma claridade mínima na frente dele, e eu fui tentando me apresentar. Eu falei, eu não consigo falar com ele, porque não tem densidade o suficiente. Por mais denso que eu estava para fazer isso, eu falei, não tem densidade o suficiente para me comunicar com ele. Eu vou me comunicar com ele telepaticamente. Vamos ver se ele consegue receber. Aí, quando eu comuniquei com ele, né, ele conseguiu ouvir. Aí ele ficou todo eufórico, né, olhando para o lado, tentando ver onde eu estava, porque ele não sabia direito. Ele só conseguiu ver uma família de um vagalumezinho de nada aparecendo perto dele. Então, aí ele fui interagir com ele, aí eu falei, ó, irmão, a questão é o seguinte, nós ouvimos suas súplicas e viemos aqui para te resgatar. Chegou a hora de você voltar para casa. E ele falou, eu estava aguardando vocês por muitos anos. Nossa, eu desligar, eu estava lá há muitos anos, mais de 200 anos. Irmão, não lembro a data direito agora, mas é mais de 200 anos ou 400 anos, uma coisa assim, que ele estava lá naquele inferno. E ele mesmo, sabe o que ele... Aí lembra que eu falei que os rastreadores viram a luz dele, que estava na hora dele ser resgatado? Sabe por que eles conseguiram ver a luz dele? Ele mesmo, eu nem gosto de falar essa palavra ratazana não, porque eu gosto muito do Zigair, mas para ilustrar para vocês, mesmo na ratazana que ele era, irmão, monstrificado, ele sentava em meditação e meditava, ficava suplicando, arrependeu, né, dos erros dele. Arrepender é um passo para você mudar, não é que vai resolver seus problemas, mas você pode mudar. E ele ficava em meditação lá, e as almas correndo atrás dele, querendo bater nele, às vezes batia nele, ele sentadinho, elas moriam ele do cacete. Porque a alma do suicida lá, tem hora que elas ficam muito nervosas, tem hora que elas entram na melancolia e só escuta choro e ranger de dentes, tá? E lamentação. Ou tem hora que elas ficam meio agressivas, começa a bater uns nos outros. Então, o Zigair tinha vezes que juntava vários nele, batia muito nele, ele não saía da posição. E ele ficou fazendo isso por mais de 50 anos, fazendo isso todo santo dia, até que a luz dele brilhou para ser resgatada, até que houve a transformação interior dele. O Zigair é uma alma incrível, espetacular. Então, foi autorizado para ele levar ele para a colônia, ele foi para a colônia, nossa colônia, lá na terceira dimensão. Aqui, tá? Aí o que aconteceu? Eu consegui falar com ele telepaticamente, aí ele foi, se apresentou, falou, eu sou Zigair, eu não sei quanto tempo eu estou aqui, mas eu acho que eu estou há muito tempo, ele nem sabia o tempo mais, né? Não tem como calcular o tempo lá sempre é noite, então é terrível. Aí ele falou, tudo bem, agora é a hora de você voltar para casa. Aí ele fez, eu falei para ele estender as mãos, né? Aí ele fez assim, estendeu as duas mãos, baixou a cabeça.
Aí eu falei, tudo bem, agora a gente vai embora. Ele falou, antes da gente ir embora, só uma coisinha. Eu acho que eu virei um monstro, né? Você não acha que não vai assustar as almas, os amparadores lá, não? A preocupação dele, que alma, que mudança, que transformação. A preocupação dele, não, eu sou um monstro, eu tenho consciência que eu sou um monstro agora. Isso não vai assustar as pessoas lá, não? Não vai ser ruim, não? As pessoas, olha, você vê, foi por isso que Zigair foi resgatado. Ele não foi resgatado só porque rezou, só porque meditou, ou só porque arrependeu, porque ele transformou aquele ser que ele foi, que tirou a sua vida por coisas fúteis, em épocas antigas, e ele mudou totalmente o coração dele. Então a preocupação dele, olha, se fosse qualquer alma sendo resgatada, ela falou, vamos, joga, mete o pé logo para nós sair daqui o mais rápido possível. Ele não, ele ainda falou, espera aí, será que eu vou incomodá-la? Será que eu vou causar transtorno por causa que eu sou um monstro? Então, Zigair é muito marcante. Eu posso falar do Zigair com detalhe, sim, porque o Zigair ele autoriza eu falar isso, tá bom? Ele autoriza eu contar a história dele. Eu pedi autorização para ele, tá bom? Ele tinha um canal antigo, tinha relatos de um mago, eu fiz o vídeo relatando, e eu pedi autorização para ele. Então, o coração dele mudou. Isso fez ele ser resgatado. Então eu falei para ele, não, fica tudo bem, que lá as equipes do hospital vão te curar, você vai melhorar disso. Ele falou, vou melhorar disso? Tem jeito? Eu falei, tem jeito. Peguei nas mãos dele, irmão, na hora que eu fui pegar na mão dele, atravessou, e eu até pensei, como é que eu vou levar isso? Eu vou levar essa alma agora, ela tá tão densa. Aí eu tive que falei para os protetores, né, fecha a proteção em volta dele, porque o certo era puxar ele, nem consegui. Fechou em volta dele, aí a gente começou um trabalho ali de puxar a minha energia, né? Puxou energia. Eu saí no outro dia, fiquei arrebentado quando eu acordei da minha projeção astral, fui tipo agora, tipo, doente. Mas agora eu sou doente só de grito. Mas eu fiquei lá, fiquei uns 3 dias doente de tanta energia que eu tive que ceder para ele ficar sutil o suficiente para a gente sair daquela região. Então a gente saiu daquela região, levou ele para a colônia, né? E da colônia foi fazer o tratamento dele, anos e anos fazer o tratamento. Hoje ele recuperou grande parte da pele. Lógico que tem uns lugares que ele tem umas manchas estranhas, tá? Tem umas cicatrizes bem estranhas. Ele tem a corcovinha dele ainda, mas ela é bem menorzinha, tá? E o rosto dele já voltou quase tudo. Ele tem várias deformidades ainda, tá? Do lugar que estava decomposto. A barriga dele é uma barrigudinha assim, meio grandinha, mas ela tá lisinha, não tem mais aqueles buracos de decomposição, verme saindo da barriga dele, tinha tudo. Então ele não tem mais esse aspecto de ratazana. Ele lembra mais um senhorzinho, tá? Que sofreu alguma queimadura, tá? Lembra isso. Lembra um senhorzinho que sofreu queimadura. Até hoje, ele está lá na Irmandade. Tem um lugar lá na Irmandade que ele fica, que é perto de um lugar chamado Fonte de Cristal. E a gente tem um mestre lá que a gente chama de Mestre Cristal por causa da fonte, tá? Não posso falar o nome dele aqui. A gente chama ele de Mestre Cristal por causa da fonte. A fonte de cristal. E ele fica lá perto do Zigair. E o Zigair, tudo bem que o Zigair ainda não tem acesso a todo mundo, não tem acesso a todas as partes da colônia, mas ele tem um jardinzinho, uma casinha de madeira lá, que ele vive lá. Eu estou sempre indo lá, sempre quando posso, vou lá conversar com ele, uma pessoa muito alegre, muito grata. A gente chega lá e pega na mão da gente, beija a mão da gente. Então, um carinho incrível, tá? Zigair é uma alma incrível. Então, no geral, meus irmãos, é isso que acontece nos amparos, nas equipes de amparo. É desse jeito. Tem vezes que a situação vira problemática, tem que abortar a missão, já teve muitas vezes. Tem vezes que vira uma horda de espíritos que vem para cima de você te atacar. Então, você usa a sua espada flamejante, mas não adianta, são muitos aí, sente confiança. E você não quer machucar eles, já está numa situação ruim, você cancela, depois você volta no outro dia, volta mais tarde, volta 3 dias depois.
tem sempre situações diferentes. Acredita em mim, muita gente fica falando assim, eu queria ir no Umbral, eu queria ver um Umbral. Não queira não, não queira. Ninguém quer falar para você assim, eu gosto de brincar com os irmãos, falar assim, eu vou te dar uma passagem completa com tudo pago para onde você quiser. Aí você vai falar que você quer ir para uma prisão de segurança máxima, conhecer bandido lá? Poxa, não é melhor você ir para o Havaí, curtir umas férias? Não é melhor ir lá para a Grécia, dar uma volta? Conhecer lugar bom, né? Vamos conhecer lugar bom, para não deixar a nossa alma deteriorar ao ponto de cair em situações dessas. Zigair foi resgatado, mas lembra daquelas almas que eu te falei que eu vi lá, sem cabeça? Estão lá até hoje. E muito provavelmente eu vou ficar lá mais 200 ou 300 anos, até que aconteça nelas o que aconteceu em Zigair, que o brilho do coração deles surja e eles consigam brilhar para que as equipes de resgate possam resgatar. Porque as equipes de resgate não é só chegar lá e catar e pronto, não é. Eles precisam pagar aquilo que é deles. E só quando eles pagam é que eles vão sair e mudar de frequência, tá bom? Zigair é um excelente amigo, tá lá, é estudioso, ele não é mago, tá? E talvez demore muito tempo, ou talvez não, a gente nunca sabe, mas ele é uma alma super grata, desenvolveu uma gratidão, desenvolveu uma alegria no coração, tá sempre rindo, tá sempre brincando, tá sempre cuidando do jardim, e está ali perto da fonte. Ele não pode acessar a fonte toda vez, né? Só quando não tem alunos lá. Aí ele vai, ele que limpa, ele que ajuda, ele está sempre ajudando, tá? Qualquer coisa que você pedir para ele te ajudar, ele já vai de imediato. É aquela pessoa que fala, me ajuda ali, vamos agora. Ele é desse jeito. Então, ele tem um carinho muito forte por mim, um carinho muito forte pelos outros irmãos também, que foi fazer o amparo, pela equipe médica muito grande, que passou muito tempo lá no hospital, muitos anos, entendeu? Então, ele tem um carinho muito grande. Ele fala que o sonho dele é ficar bom de novo, ficar bonito de novo, para ele poder ajudar no hospital. Porque ele não pode ajudar lá no hospital com essa aparência dele ainda, porque pode causar algum susto, né, algum medo nas almas que estão lá, que elas estão chegando de situações difíceis, né? Mas ele ainda ajuda em algumas situações, tá? Alguns resgatados ele consegue ajudar, viu? Então ele faz algum serviço no hospital também. Em algumas alas, tá? Não em todas, ele não pode ficar transitando, tá? Mas é assim mesmo. Aí vocês pensam, mas por que vocês não plasmam outra aparência dele? Não dá, é a vibração que constrói a sua aparência lá, tá? Nossa, então é assim que funciona. Você consegue mudar? Consegue. A gente muda quando ele está transitando pelos corredores, entendeu? Faz meio que uma proteção para os outros olhar e não ver ele da forma que ele é. Mas só que nem ele quer ficar usando isso o tempo todo. Ele meio que se aceita do jeito que é e ele ainda está feliz, porque ele fala que ele está muito mais bonito do que ele estava lá embaixo, né? E realmente, não tem nem comparação. E ele está indo muito bem e a evolução para ele tem toda uma jornada. Acabou esse momento de dificuldade de tudo que ele passou e agora é hora dele prosperar. E quem sabe um dia, né, ele está se preparando para reencarnar também, renascer. Mas ele tem que, por que o renascimento? A gente está atrasando o renascimento dele, tá? Magisticamente. Por quê? Porque a gente precisa esperar o corpo dele melhorar, o corpo astral, tá? O corpo astral ele vai influenciar o corpo físico, tá? Então a gente não quer que ele venha com deformidade severa, evitar para ele não desperdiçar o renascimento, né? Não ter um renascimento perdido por deformidade. Eu estou ajudando ele no que pode, mas se a natureza determinar que ele tem que voltar, aí a gente para o processo, tá bom? Então é isso que eu queria contar para vocês aí, como que funcionam as equipes de amparo e resgate das almas nas zonas infernais, nas zonas mais tristes que existem nesse universo. Não quero nem saber o que acontece por lá. Pensa coisa elevada, pensa coisa lá de cima, para que a gente não caia nessa situação. Então é isso, meus irmãos. Para mais instruções como essa, a gente está aqui. A gente está aqui todo domingo, às 21 horas, aqui no Telegram.
Se você quer entrar no nosso grupo, vai ter um link em algum lugar aí, tá bom? Se você ainda não é no Telegram, eu vou colocar no YouTube. Mas quem está no Telegram, assiste essa aula ao vivo. Agora, quem está no YouTube, só vai assistir ela só lá para quarta-feira, tá bem? Então é isso. Muito obrigado pela presença. Quem tiver dúvidas aqui no grupo e comentário a fazer, deixa aí no chat, que eu vou responder a todos vocês. Muito obrigado a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite. Paz e luz. Assalam. Boa noite. É isso aí, irmãos. Até mais.